Olá, senhoras e senhores, beleza? Atendendo a pedidos, no vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de raciocínio lógico do concurso da Companhia de Energia de Minas Gerais, da chamada CEMIG, que aconteceu no ano de 2017. Essa prova foi para o cargo de técnico em projetos e obras e foi uma prova organizada pela empresa FUMARC, ok? Você já se inscreveu aqui no canal? Antes da gente começar, se inscreve aí, dá sua força, clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão vermelho inscrever-se para ajudar o canal a crescer e, claro, para você não perder nenhum dos vídeos que eu publico aqui no canal. E se curtir as explicações, larga o joinha no vídeo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu? Vamos resolver as 10 questões dessa prova? Vem comigo! Essa primeira questão dizia: a tabela a seguir apresenta os resultados de uma pesquisa realizada por uma emissora de rádio com o objetivo de conhecer a preferência musical de seus ouvintes. Foram dadas 3 opções: música clássica, música sertaneja e música popular brasileira. Então, você tem na tabela a quantidade de votos e as opções registradas. Considerando os dados dessa tabela, é correto afirmar o que? Bom, para resolver esse tipo de questão, você tem que se atentar a 2 detalhes. Quando ele fala que 27 pessoas gostam de música sertaneja, ele quer dizer que 27 pessoas gostam de música sertaneja, mas podem gostar de música sertaneja e música clássica, podem gostar só de música sertaneja, podem gostar de música sertaneja e MPB, ok? Não existe aqui o apenas, né? Não existe o só. Se tivesse escrito 27 pessoas gostam só de música sertaneja, seria exclusivamente música sertaneja. Como não está escrito isso, você tem que considerar que quando ele fala que gostam de música sertaneja, essas pessoas podem gostar ou só de música sertaneja, ou de música sertaneja e clássica, ou de sertaneja e MPB, ok? Essa é a primeira dica. A segunda dica, nesse tipo de questão, que é questão envolvendo conjuntos, você tem que começar o raciocínio geralmente pelas interseções. Então aqui a gente vai começar de baixo para cima. Primeira coisa que você tem que fazer para resolver esse tipo de questão: desenhe os conjuntos. Conjunto das pessoas que gostam de música sertaneja é azul. Conjunto das pessoas que gostam de música clássica é verde. E o conjunto de quem gosta de MPB é vermelho. O problema diz que 4 pessoas não gostam de nada. Então 4 pessoas estão do lado de fora desses 3 conjuntos. Tem 4 aqui, né? 6 pessoas gostam dos 3 estilos musicais. Então, 6 pessoas estarão nessa parte, que representa a parte de interseção dos 3 conjuntos. É onde os 3 conjuntos se encontram. Observe que o 6 está envolvido pelo vermelho, pelo verde e pelo azul, não é? 14 pessoas gostam de música clássica e MPB. Então, na interseção música clássica verde com MPB vermelho, dentro desse espaço aqui, tem que existir 14 pessoas. Só que dessas 14, 6 já estão aqui. Se dessas 14 já tem 6 aqui, quantas sobram para essa interseção que representa as pessoas que gostam só de música clássica e MPB? Tem 14 no total, menos essas 6. 14 menos 6 dá 8, ok? 12 pessoas gostam de sertanejo e MPB, então nessa interseção MPB vermelho, sertanejo azul, tem que existir 12 pessoas. Dessas 12, 6 já estão aqui. Quantas sobram para cá? 12 menos 6 dá 6. 16 pessoas gostam de música clássica e sertaneja, então aqui, ó, clássica e sertaneja, tem 16 pessoas. Dessas 16, 6 já estão aqui. 16 menos 6 dá 10, correto? 40 pessoas gostam de MPB. Então, dentro do conjunto vermelho MPB, tem que ter um total de 40 pessoas. Dessas 40, já tem 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20. Então, das 40, já tem 20 representadas. Quantas pessoas vão gostar só de MPB? São as 40 do total, menos essas 20, né? Que dá exatamente 20. Então, se você olhar o conjunto vermelho como um todo, tem 40 elementos. 20 mais 6, 26, 26 mais 6, 32, 32 mais 8, 40, ok? 34 pessoas gostam de música clássica, então dentro do conjunto verde tem que ter 34. Desses 34 já tem representados aqui 10 mais 6, 16
16 mais 8 dá 24, né? Então, dos 34 tem 24. 34 menos 24 dá 10, correto? E 27 gostam de música sertaneja. 27, que é o total que gosta de sertaneja, menos 10 mais 6, 16. 16 mais 6, 22. 27 menos 22 dá 5, ok? Todos os elementos foram representados, então agora você já parte para as alternativas. 18 ouvintes gostam de música clássica e sertaneja. Interseção clássica, o verde, com o sertanejo azul. Tem 10 mais 6, tem 16 pessoas. Ele falou que são 18, então está errado. Depois, ele falou que quem gosta de música clássica e sertaneja são 24 ouvintes. Também está errado, são 16, ok? 25 ouvintes não gostam de música clássica. Quem gosta de música clássica está aqui dentro do conjunto verde. Quem não gosta de música clássica vai estar fora do conjunto verde. Então, fora a gente tem essas 20, tem essas 6, 20 mais 6 dá 26. Então, já está errado, que ele falou que são 25, né? Letra D tem que ser a resposta. 42 ouvintes não gostam de música sertaneja. Música sertaneja é o conjunto azul. Quem não gosta de música sertaneja tem que estar fora do conjunto azul. Então, a gente vai ter 10 mais 8, 18. 18 mais 20, 38. 38 mais 4, 42. Então, essa, de fato, seria a resposta dessa questão. Beleza? Dúvida? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo. Valeu? Vamos para a questão 52. Se os termos de uma progressão geométrica ABC são lados de um triângulo retângulo, então é correto afirmar que a razão dessa progressão geométrica é um número de que tipo? Bom, a gente tem um triângulo retângulo e os lados formam uma progressão geométrica. Em uma progressão geométrica, como que a gente calcula determinado termo? Se eu sei que o primeiro termo é A, como que eu posso calcular o valor de B? O valor de B vai ser o valor de A vezes a razão dessa progressão geométrica, correto? Qual vai ser o valor de C? O valor de C vai ser o valor de B vezes a razão da progressão geométrica. Então, um termo de uma progressão geométrica corresponde ao termo anterior vezes a razão. Se a gente chamar esse menor lado do triângulo de x, se a gente está tratando de uma progressão geométrica, quanto vai valer esse lado que é maior que x? O segundo termo seria, né? Esse lado vai valer o x vezes a razão da progressão geométrica, ok? Quanto vai valer esse que é o maior lado do triângulo? Vai valer o termo anterior, x vezes r, vezes a razão da progressão geométrica. Então, vai ser x vezes r de novo, né? R vezes r dá r ao quadrado. Sabendo os três lados desse triângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras para calcular o valor r, o valor da razão, né? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter x vezes r ao quadrado, x vezes r ao quadrado elevado ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais xr ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Quando você tem aqui uma potência envolvendo uma multiplicação, você vai pegar o expoente e aplicar a cada um dos termos. Então, se a gente tem xr ao quadrado elevado ao quadrado, a gente vai ficar com x ao quadrado vezes r ao quadrado elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado vezes r ao quadrado, ok? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode eliminar o x ao quadrado ao isolar o x ao quadrado do lado de cá. Vamos colocar esse x ao quadrado em evidência, né? Então, isola o x ao quadrado, abre um parênteses e divide cada um dos termos por ele. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, mais x ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por x ao quadrado dá r ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu posso pegar esse x ao quadrado, que está multiplicando r ao quadrado, passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Aí eu posso dividir x ao quadrado por x ao quadrado, o que dá exatamente 1, né? Então, desse lado vai sobrar 1 mais r ao quadrado. Corta esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, né? Vamos passar esse 1 mais r ao quadrado para o lado de cá. Ao passar para o outro lado, vai passar com o sinal trocado. Então, se era mais r ao quadrado, vai ficar menos r ao quadrado. Se era mais 1, vai ficar menos 1.
Aí, para a gente resolver essa expressão, a gente pode chamar o r ao quadrado de n, de a, de b, de qualquer valor, né? Se a gente considerar que r ao quadrado é igual a n, onde tiver r ao quadrado, a gente vai substituir por n, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, r ao quadrado, vai colocar n elevado a esse quadrado aqui, menos r ao quadrado, substitui por n, menos 1 é igual a zero. A gente chega numa equação do segundo grau que a gente consegue calcular as raízes, né? Basta usar a fórmula de Bhaskara. Então, n vai ser menos b, menos 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de menos 1 ao quadrado, b2, né? Menos 4 vezes a, vezes 1, vezes o c, que é menos 1. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, não é? Menos 1 dá mais 1. 1 ao quadrado, né? Calculando delta, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então, 1 mais 4 dá 5. A gente vai ficar com raiz de 5. Tudo dividido por 2, né? Se a gente está tratando de lados de um triângulo, a gente não vai poder usar o valor negativo, né? Raiz de 5 é um número maior que 1. Então, se eu subtrair 1 menos raiz de 5, a gente vai chegar num resultado negativo que não nos interessa. Então, a gente vai usar como raiz só, né, para achar o valor de n, só o valor positivo, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse é o valor de n. A gente não quer saber o valor de n, a gente quer saber o valor de r. Só que a gente considerou que r ao quadrado é igual a n. Se r ao quadrado é igual a n, como que a gente calcula r? Basta passar esse quadrado para o outro lado. 1 quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. R vai ser raiz quadrada de n, né? Eu sei que n é isso tudo aqui, então onde tiver n eu vou substituir por isso tudo. R vai ser raiz quadrada disso tudo, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aí você pergunta, que tipo de número é esse aqui? Esse é um número irracional. Como que eu sei? Eu tenho aqui raiz quadrada de 5. 5 é um número primo. Se ele é um número primo, a raiz dele vai ser um número irracional. Sendo assim, esse número como um todo também vai ser um número irracional, ok? Essa seria a resposta da questão, então, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Talvez essa tenha sido a questão mais difícil dessa prova, né? Vamos para 53, vamos lá. A sequência numérica representada por x mais 1, 2x, x ao quadrado menos 5, é uma progressão aritmética e seus termos expressam as medidas dos lados de um triângulo. Então, é igual à questão anterior, só que em vez de progressão geométrica, tem progressão aritmética. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro desse triângulo, em unidades de comprimento, é igual a quanto? Bom, numa progressão aritmética, como a gente pode calcular a razão dessa progressão aritmética? Para calcular a razão, basta subtrair um termo do seu antecessor, né? Então, para calcular a razão de uma progressão aritmética, a gente subtrai determinado termo pelo seu antecessor. Então, a raiz pode ser o segundo termo menos o primeiro, 2x menos x mais 1, 2x menos x mais 1, ou pode ser o terceiro termo menos o segundo, x ao quadrado menos 5, menos 2x. Se as duas coisas são iguais à raiz, a gente pode igualar essas duas expressões, concorda? Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 5 menos 2x é igual a 2x menos x mais 1. O menos vai estar antes do parêntese, então eu tenho que trocar o sinal de tudo que está aqui dentro para tirar esses parênteses, né? Então, o que era x vai virar menos x, o que era 1 vai virar menos 1. Só troquei o sinal daqui de dentro, ok? Pego tudo isso e passo para o lado de cá, né? Aqui a gente tem 2x menos x. 2x menos x dá x. Passando x para cá, vai passar com menos x. Menos 2x menos x dá menos 3x. Menos 1, ao passar para cá, passa com mais 1. Menos 5 mais 1 dá menos 4. De novo, vamos achar o valor de x calculando as raízes dessa equação, né? X vai ser menos b, menos 3, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, 4 vezes 1, vezes o c, que é
menos 4. Tudo dividido por 2a. 2 vezes 1, ok? Menos 3 dá 3. Mais ou menos raiz de delta. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Tudo dividido por 2. 9 mais 16 dá 25. Então, a gente vai ficar com raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente vai ter 3 mais ou menos 5 sobre 2. De novo, se a gente está falando de um triângulo, a gente só vai poder usar o valor positivo. Então, a gente vai ficar com 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 dá 4. Ok? Esse é o valor de x. O problema não quer saber o valor de x, ele quer saber o perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo, para a gente calcular, a gente tem que calcular cada um dos lados do triângulo. Para isso, basta substituir o x por 4. Onde tiver x, a gente vai colocar 4, né? O primeiro lado é x mais 1. Então, esse lado vai valer 4 mais 1, o que dá 5. O segundo lado vale 2x. Então, a gente vai ter 2 vezes 4, o que dá 8, né? Onde tinha x, eu coloquei o 4. E o terceiro lado mede x ao quadrado menos 5. X ao quadrado menos 5 é 4 ao quadrado menos 5. 4 ao quadrado é 16. 16 menos 5 dá 11. O perímetro desse triângulo, que tem esses três lados, é a soma desses três lados, né? 5 mais 8 mais 11 dá 24. Essa seria a resposta dessa questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa e para as outras questões, eu vou deixar para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais. Se estiver acessando o celular, clica na setinha para baixo. A descrição do vídeo vai se abrir. Lá tem links de outras questões para você treinar. Então, é importante, pegue essas questões que eu deixo para você, tente resolver e depois volte no vídeo para conferir o raciocínio, conferir a resposta, né, ou tirar alguma dúvida. Só assim você vai ficar fera nesse tipo de questão. Valeu? Vamos para mais uma questão? A figura a seguir se constitui de dois triângulos retângulos em A e B, sendo as medidas dos segmentos AB igual a 3, AE igual a 700 e BC igual a 200 unidades de comprimento. Nessas condições, é correto afirmar que a medida do segmento DB em unidades de comprimento é igual a quanto? Ele quer saber a medida do segmento DB. De D até B, mede quanto? Então, vamos chamar esse segmento DB de x, né? A medida dele é x. O problema disse que de A até B, a gente tem a medida de 3. Então, daqui, do A até o B, mede 3. Se do A até o B mede 3 e do D até o B mede x, quanto mede do A até o D? Mede 3, que é tudo, menos esse valor de x. Então, aqui mede 3 menos x. De A até o problema diz que vale 700 e de B até C mede 200, né? Para resolver essa questão, você tinha que perceber que esses dois triângulos são semelhantes. Como que eu sei? Eles compartilham ângulos. O ângulo A e o ângulo B são ângulos de 90 graus, ângulos retos. O problema falou, ó, triângulos retângulos em A e B. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, porque são ângulos opostos pelo vértice. Se esse triângulo tem um ângulo de 90 e esse ângulo vermelho, e esse triângulo tem um ângulo de 90 e o ângulo vermelho, necessariamente esse ângulo é igual a esse, ok? Então, esses triângulos são semelhantes, compartilham ângulos. Para a gente resolver questão de semelhança de triângulos, você vai trabalhar com a razão, com a divisão entre lados correspondentes. Se a gente pegar o lado oposto ao ângulo verde, o 3 menos x, e dividir pelo lado oposto ao ângulo verde do outro triângulo, dividir por x, essa divisão vai ser igual à divisão do lado oposto ao ângulo vermelho, 700, pela divisão do lado oposto ao ângulo vermelho do outro triângulo, por 200. Assim, ó, 3 menos x sobre x, ou seja, lado oposto ao ângulo verde, 3 menos x, dividido pelo lado oposto do ângulo verde, x, é igual a lado oposto ao ângulo vermelho, 700, dividido pelo lado correspondente, por 200. Agora, é só fazer continha. Multiplica aqui, ó, como se fosse um x. 700 vezes x dá 700x, é igual a 200 vezes 3 menos x. 200 vezes 3 menos x, multiplico 200 por 3, o que dá 600. 200 vezes menos x dá menos 200x. Pego esse menos 200, passo para o outro lado, passa com mais 200, 700x mais 200x dá 900x. 900x é igual a 600.
Pego 900 que está multiplicando, passo para o lado de cá, vai passar dividindo, então x é igual a 600 dividido por 900. Corta esses dois zeros, com esses dois zeros vai sobrar 6 nonos. A gente consegue simplificar essa fração, né? A gente pode dividir o 6 e o 9 por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Então, x mede exatamente 2/3. Essa seria a resposta dessa questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunta. Agora, se tiver entendido, larga o joinha no vídeo, compartilha o vídeo com alguém agora, manda para alguém pelo WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, vamos julgar esse conhecimento. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá a sua força, de graça, não paga nada não. Vamos para mais uma questão? Questão 55, questão de sistema. Os números inteiros x, y e z são tais que, deu várias expressões. Nessas condições é correto afirmar que, bom, vamos repetir essas expressões. X menos 2y é igual a 2z mais menos 1, z mais x é igual a y menos 2 e 2x mais y mais 3z é igual a 1. A primeira coisa que você deve fazer nesse tipo de questão é colocar todas as incógnitas de um mesmo lado. Vamos colocar tudo do lado esquerdo. Então, vou passar esse 2z para o lado de cá. A gente vai ficar com x menos 2y menos 2z igual a menos 1, né? Aqui eu vou passar esse y para o lado de cá, então eu vou ficar com x menos y mais z igual a menos 2, e aqui já está organizado, 2x mais y mais 3z é igual a 1. Agora, com 3 equações, eu tenho que utilizar uma estratégia para que, ao somar essas 3 equações, a gente consiga eliminar duas das incógnitas, né? Como que a gente pode fazer isso? Eu posso, por exemplo, multiplicar essa segunda equação por menos 1. Se eu multiplicar todos os termos por menos 1, eu não vou alterar o valor dessa equação, né? Então, vamos multiplicar tudo por menos 1. X vezes menos 1 dá menos x, menos y vezes menos 1 dá mais y, z vezes menos 1 dá menos z, igual menos 2 vezes menos 1 dá 2. Agora, observe que, ao somar as 3, eu vou eliminar o y e o z. Olha só, x menos x dá 0. 0 mais 2x dá 2x. Menos 2y mais y dá menos y. Menos y mais y dá 0. Então, eliminei o y. Menos 2z menos z dá menos 3z. Menos 3z mais 3z dá 0 também. Eliminei o z, né? Então, só sobrou o x. Do lado direito da igualdade, menos 1 mais 2 dá mais 1, mais 1, mais 1 dá 2, né? Então, 2x é igual a 2, sendo assim, x vai ser 2 dividido por 2, o que dá 1. Descobri o valor de x. Agora, eu consigo achar o valor de y e dizer, eu posso escolher duas equações e substituir o valor de x. Peguei a segunda e a terceira. Então, a segunda é menos x mais y menos z é igual a 2. Onde tinha x, eu vou colocar 1. Então, eu vou ficar com menos 1 mais y menos z é igual a 2, né? Vamos isolar o y. O y vai ser o z, se esse z está negativo, ao passar para o outro lado, passa positivo. Menos 1, ao passar para o outro lado, passa com mais 1, 2 mais 1 dá 3. Y é igual a z mais 3, né? Na segunda equação, 2x mais y mais 3z é igual a 1. Onde tinha x, eu vou colocar 1. Então, vou ter 2 vezes 1, o que dá 2. 2 mais y mais 3z é igual a 1. Sendo assim, ao passar o 2 para cá, ele vai passar como menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Y mais 3z é igual a menos 1. Eu sei que y é igual a z mais 3. Então, eu posso substituir o valor de y aqui na equação 3 por z mais 3. Onde tiver y, eu vou colocar z mais 3. Vamos fazer isso? Z mais 3 mais 3z é igual a menos 1. 1z mais 3z dá 4z. Pego esse 3 que está positivo. Ao passar para o lado de cá, passa negativo. Menos 1 menos 3 dá menos 4. O z vai ser menos 4 dividido por 4, o que dá menos 1. Ok? Descobri o valor de z, consigo agora calcular o valor de y. Basta substituir o z por menos 1. Y vai ser z menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Então, eu sei que x vale 1, y vale 2.
z vale menos 1. Sendo assim, y é maior que x, que é maior que z. E o x é simétrico do z, né? Se o x vale 1, o z vale menos 1. São números simétricos. Sendo assim, a resposta dessa questão é a letra C, que diz que x é simétrico de z. Certinho? Dúvidas? Nesse tipo de questão de sistema, geralmente os alunos têm dúvida, né? Quando você tem 3 equações, você tem que trabalhar com as 3 de forma que, ao somar as 3, você consiga eliminar incógnitas. Essa é uma das formas de se resolver esse tipo de questão, ok? Vamos para a questão 56. Questão de sequência numérica. Os sucessivos termos da sequência 47, 42, 37, 33, 29, 26, XYZW são obtidos através de uma lei de formação. Obedecendo a essa lei, é correto afirmar que o valor de x mais y mais e mais w é igual a quanto? Então, você tem uma sequência de números que estão diminuindo, né? E tem que calcular os valores de x, y, z e w. Quando você tem uma questão assim, você tem que observar os números e descobrir qual é a lógica aplicada, né? Nessa sequência específica, se a gente subtrair dois termos, observa o que vai acontecer. 47 menos 42 dá 5. 42 menos 37 também dá 5. Agora, 37 menos 33 dá 4. E 33 menos 29 também dá 4. Então, observa, a gente tem 5, 5, 4, 4. O que você acha que vai acontecer agora? O próximo número provavelmente vai ser 3, não é? 5, 5, 4, 4. O próximo vai ser 3. Ó. 29 menos 26 dá 3. Então, quando eu subtrair 26 menos x, o resultado vai ser quanto? Provavelmente vai ser 3, porque eu tenho 5, 5, 4, 4, então eu vou ter 3, 3. Vou seguindo, né? Você vai subtraindo uma unidade a cada duas subtrações, né? 5, 5, 4, 4, 3, 3. Então, o próximo vai ser 2, 2. Depois, 1 e teria mais um aqui, ok? Essa foi a lógica aplicada. Então, dá para descobrir o valor de x, y, z e w. Basta você subtrair. 26 menos 3 vai dar 23. 23 menos 2 dá 21. 21 menos 2 dá 19. 19 menos 1 dá 18. O problema é saber a soma entre esses quatro números, né? A soma 23 mais 21 mais 19 mais 18 dá exatamente 81. Essa era a resposta dessa questão, a letra A. Esse tipo de questão é muito, mas muito comum nas provas de raciocínio lógico de concurso. Por isso, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link você encontra outra questão de sequência numérica para você treinar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, também tem outra questão diferente para você treinar. Pega essas questões, tenta resolver para você, para esse tipo de raciocínio ficar mais rápido, você conseguir visualizar mais rápido esse tipo de raciocínio. Só treinando você vai ficar fera nisso. Valeu? Vamos para mais uma questão? Na tabela a seguir, o número que ocupa a extrema direita em cada uma de suas linhas é o resultado de operações efetuadas com os outros dois números da mesma linha. Se a sucessão de operações é a mesma em todas as linhas, então é correto afirmar que o valor de x é igual a quanto? Quer saber quanto é esse valor? O problema disse que o valor da terceira coluna corresponde ao resultado de operações feitas com os dois números anteriores. Então, para resolver essa questão, você tinha que observar os números e estabelecer uma relação entre eles usando as operações matemáticas básicas, a soma, a subtração, a divisão ou a multiplicação, que chegasse no resultado da terceira coluna, né? Qual que é a relação entre 18 e 14 para chegar em 56? Se você subtrair 18 menos 14, o resultado vai dar 4. 18 menos 14 dá 4. Se você pegar esse 4 e multiplicar pelo próprio 14, isso vai dar 56. Então, essa foi a lógica aplicada aqui. Subtraiu os dois termos, pegou o resultado e multiplicou pelo segundo. 18 menos 14 dá 4. 4 vezes 14 dá 56. 14 menos 8 dá 6. 6 vezes 8 dá 48. Sendo assim, qual vai ser o valor de x? 16 menos 8 dá 8. 8 vezes o próprio 8 vai dar 64. X vai valer
64. Essa seria a resposta dessa questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Mas esse tipo de questão não tem segredo. Você tem que olhar os números e tentar descobrir a relação entre eles usando os operadores matemáticos básicos. Valeu? Vamos para mais uma questão? Analise os seguintes argumentos. Então, ele deu 3 argumentos e depois a gente tinha que falar quais eram corretos, né? Vamos analisar um por um. Se estudasse todo o conteúdo, então seria aprovado em estatística. Fui reprovado em estatística. Concluímos que não estudei todo o conteúdo. Será que isso é verdade? Bom, se a gente pegar um argumento equivalente a essa condicional, a gente pode descobrir se isso é verdade ou não, né? Então, como a gente constrói uma equivalente de uma condicional? Se a gente tem aqui se, então, a gente está tratando de uma condicional. Para construir a equivalente de uma condicional, sendo condicional, né, você vai voltar negando tudo, né? Então, o equivalente da condicional pode ser construída voltando e negando. Negando o quê? Negando tudo. Identifique a primeira parcela e a segunda parcela. O que tiver junto com o se vai ser a primeira, o que tiver junto com o então vai ser a segunda. Você vai construir uma nova condicional, ou seja, vai construir um novo se, então, começando da segunda parte. A gente vai fazer, então, se a segunda parte negada, né? Seria aprovado em estatística. Como que a gente nega isso? Não seria aprovado em estatística, ou não foi aprovado em estatística. Então, a gente começa a nossa equivalente com se não foi aprovado em estatística, então nega a primeira parte aqui, ó. Como que a gente nega? Estudasse todo o conteúdo. Não estudasse todo o conteúdo, ou não estudou todo o conteúdo. Entendido? Você vai pegar a condicional original e voltar negando as duas parcelas. Se não foi aprovado em estatística, então não estudou todo o conteúdo. Foi isso que foi falado? Fui reprovado em estatística, ou seja, não foi aprovado em estatística. Concluímos que não estudei todo o conteúdo. Tá certo. Se não foi aprovado em estatística, então não estudou todo o conteúdo. Beleza? Esse argumento, então, está correto. O segundo argumento. Todo estudante gosta de geometria. Nenhum atleta é estudante. Concluímos que ninguém que gosta de geometria é atleta. Esse segundo argumento a gente pode descobrir se é verdadeiro usando conjuntos. Vamos construir os conjuntos das pessoas que são estudantes e que gostam de geometria. Então, se a gente falar que quem gosta de geometria está dentro desse conjunto azul, o conjunto dos estudantes vai estar dentro desse conjunto azul, concorda? Por quê? Todo estudante gosta de geometria. Todo estudante gosta de geometria, foi o que ele disse. Então, os estudantes estão dentro do conjunto das pessoas que gostam de geometria. Nenhum atleta é estudante. Então, se a gente construir o conjunto dos atletas pode estar, por exemplo, aqui. Por quê? Nenhum atleta é estudante. Existem atletas que gostam de geometria, mas não são estudantes. Ok? Esse conjunto dos atletas poderia estar em outro lugar? Sim, ele poderia estar totalmente fora, poderia não fazer interseção aqui com o conjunto das pessoas que gostam de geometria, né? A gente não pode chegar a nenhuma conclusão em relação à posição do conjunto dos atletas, né? A única conclusão que a gente pode chegar por essa informação é que esse conjunto de atletas não faz interseção com o conjunto de estudantes, porque nenhum atleta é estudante, ok? Concluímos que ninguém que gosta de geometria é atleta? Não necessariamente. Se o conjunto de atletas estivesse aqui, ó, existiriam atletas que gostam de geometria. Então, isso aqui não necessariamente é verdade, ok? Terceiro argumento, toda estrela possui luz própria. Então, a gente também pode resolver em forma de conjunto. Vamos construir o conjunto de luz própria e de estrelas, né?
Conjunto de quem tem luz própria é esse aqui. O conjunto das estrelas está dentro desse conjunto, porque toda estrela tem luz própria. Nenhum planeta do sistema solar possui luz própria. Então, o conjunto dos planetas não tem interseção com o conjunto de quem tem luz própria, porque nenhum planeta tem luz própria. Então, o conjunto dos planetas estaria aqui, né? Não faz interseção com o conjunto luz própria. Concluímos que nenhuma estrela é um planeta? Sim, nenhuma estrela é um planeta. Não existe a possibilidade de haver interseção entre o conjunto das estrelas e o conjunto dos planetas. Sendo assim, esse argumento também está correto. Então, o primeiro argumento está correto e o terceiro está correto. Essa seria a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas para treinar esse tipo de questão? Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link de outras questões envolvendo equivalência e conjuntos. Valeu? Vamos para a penúltima questão dessa prova? Duas proposições compostas são equivalentes se seus valores lógicos são iguais. Considerando que P e Q são proposições lógicas, então é correto afirmar que a proposição P e não Q é equivalente a qual dessas quatro proposições? Bom, aqui a gente tem uma conjunção, né? Para a gente descobrir qual dessas proposições é equivalente, a primeira coisa que você tinha que fazer é construir a tabela verdade disso aqui. Vamos construir? Constrói a tabela verdade. Coloca o P, coloca o Q. Se aqui a gente tem não Q, a gente coloca o não Q. E, por fim, coloca tudo, né? P e não Q. P, conjunção não Q. P pode assumir os valores de verdadeiro ou falso. Então, você coloca V, V, F, F. E o Q também pode assumir os valores de verdadeiro ou falso. Só que você vai colocar intercalando. Para quê? Para ter todas as possibilidades colocadas, né? Apontadas. Então, você vai ter VV, VF, FV, FF. Na terceira coluna, eu coloquei o não que. O que vai ser o não que? O não que é o contrário do que. Se o que é verdadeiro, o não que vai ser falso. Se o que é falso, o não que é verdadeiro. Assim, né? Se era verdadeiro, virou falso. Se era falso, virou verdadeiro. Agora, a gente tem que fazer P conjunção não que. Então, a gente vai pegar esses valores, fazer a conjunção com esses valores aqui. Você lembra como se faz a tabela verdade da conjunção? Se você não lembra, dá uma olhada nesse link, vai aparecer aqui agora para você. Pode aparecer. Nesse link eu deixei uma dica para você gravar os principais casos da tabela verdade envolvendo os conectivos lógicos. Dá uma conferida lá para você ver uma dica de como você pode gravar esses conectivos lógicos, ok? Lá eu mostro que o único caso em que a conjunção vai ser verdadeira é o caso em que a gente tem dois verdadeiros. Então, a conjunção só é verdadeira se tiver dois V's. A conjunção só é V quando tem dois V's. Então, a conjunção só vai ser verdadeira, a conjunção de P e não Q, só vai ser verdadeira nesse caso aqui. Quando você tem V e V, você tem dois V's, então o resultado vai ser verdadeiro. Todos os outros resultados vão ser falsos, tá? Só existe um caso verdadeiro na conjunção. Se a gente tiver V com F, o resultado vai ser F. Se tiver F com F, vai ser F. F com V vai ser V. Para a conjunção ser verdadeira, você tem que ter dois verdadeiros, ok? Aí, entre as opções de resposta, você tem que achar aquela que tem uma tabela verdade igual a essa, equivalente a essa. Tem esses mesmos resultados para os valores de P e Q, né? Observe que nessa tabela verdade, a gente só tem um caso verdadeiro e todos os outros são falsos. Se você estudou bastante, você vai perceber que essa tabela verdade se parece com a tabela verdade da condicional, do se então. Só que ela está ao contrário. Vamos construir a tabela verdade do se então, só para você relembrar? Então, a gente vai ter o P, o Q e o se P, então, que, né? O P vai assumir os valores de verdadeiro ou falso, o
que vai intercalando. Qual é o único caso falso do se, então? É o caso da Vera Fischer, do V mais F. Vera Fischer é falso. Vera Fischer é falso. Todos os outros casos são verdadeiros. Então, note que essa tabela verdade da condicional, ela é oposta a essa tabela verdade aqui. Aqui a gente tem F, V, F, F. Aqui a gente tem V, F, V, V. Como que a gente faz isso virar isso? Basta negar isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer é a negação da condicional. Se a gente negar esses resultados, a gente vai chegar numa tabela verdade equivalente, né? Qual que é a negação da condicional? A negação, você vai trocar os valores que estão aqui. Se você tinha V, vai virar F. Se você tinha F, vai virar V, né? Então, o que era F vira V, o que era V vira F. Assim. Minha voz acabou, desculpa. Então, a tabela verdade, as proposições equivalentes, né? A proposição que vai ser equivalente a essa conjunção P e não Q, vai ser a negação da condicional. Você tem que negar o se P, então Q. Essa seria a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Para resolver essa questão, era importante você ter estudado bastante para lembrar que a tabela verdade da condicional seria muito parecida com essa aqui, só seria invertida, né? Ela é igual, só que inversamente. Então, para ficar igual, você tinha que negar essa condicional. Valeu? Vamos agora para a última questão dessa prova. Essa questão é a questão de fração, que não pode faltar em prova nenhuma, né? Por quê? Porque os alunos têm muita dificuldade em questão de fração. Um terreno com uma área total equivalente a 1.296 metros quadrados foi dividido em 3 lotes. Se a área do primeiro lote corresponde a 4/5 da área do segundo lote e a área do terceiro lote é igual à soma das outras áreas, então é correto afirmar que a área do maior dos 3 lotes em metros quadrados corresponde a quanto? Bom, o problema disse que a área do primeiro lote corresponde a 4/5 da área do segundo. Se a área do segundo valer x, então a área do primeiro lote vai valer 4/5 de x, ou seja, 4/5 vezes x, 4x sobre 5, né? E a área do terceiro lote? A área do terceiro lote corresponde à soma das áreas dos outros lotes. Ele falou aqui, ó, a área do terceiro lote é igual à soma das outras áreas. Então, a área do terceiro lote vai ser x mais 4x sobre 5. O problema disse que a área total é igual a 1.296 metros quadrados. Então, se a gente somar a área dos 3 lotes, o resultado vai ser 1.296. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter x mais 4x sobre 5, mais x mais 4x sobre 5. Tudo isso, somando as 3 áreas, o resultado é igual a 1.296. Como que a gente resolve somas envolvendo frações? Para resolver continha de soma ou subtração envolvendo frações, você vai tirar o MMC entre os denominadores. Aqui a gente tem como denominador o 5 e se não está aparecendo aqui no x, o denominador é 1, né? Então, qual que é o MMC entre 5 e 1? O MMC entre 5 e 1 é 5. Você vai pegar esse MMC, dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, 5 dividido por 1, que é o denominador que está aqui, mas não aparece, 5 dividido por 1 dá 5. Esse 5 vezes o x vai dar 5x, mais 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 4x dá 4x. 5 dividido por 1 dá 5, vezes x dá 5x. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 4x dá 4x. 5 dividido por 1, né? Se não tem nada aqui, o denominador é 1. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1.296 dá 6.480. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade. Se você tirar o MMC dos dois lados da igualdade, você pode cortar o denominador. Então, a gente vai eliminar
o 5, porque a gente tirou o MMC dos dois lados da igualdade, ok? Aí, cortei o 5, vai sobrar 5x mais 4x dá 9x, 9x mais 5x dá 14x, 14x mais 4x dá 18x. 18x é igual a 6.480. Pego o 18 que está multiplicando, passo para o outro lado, ele vai passar dividindo, você vai ficar com x é igual a 6.480 dividido por 18. Fazendo essa divisão, você vai chegar no resultado de 360. Então, 360 metros quadrados é o valor de x. E aí, se você empolgasse, você ia lá e marcava 360 na resposta. Mas 360 não é a resposta dessa questão. Por quê? O problema quer saber a área do maior dos 3 lotes. O maior dos lotes é o lote 3, porque o lote 3 mede a soma das áreas dos outros lotes. Então, você tinha que calcular o tamanho do lote 3. Ia substituir o x por 360, né? Onde tiver x, coloca 360. Então, a gente vai ter 360 mais 4 vezes x, 4 vezes 360, dividido por 5. 4 vezes 360 dividido por 5 dá 288. Então, esse lote vai medir 360 mais 288, o que dá 648 metros quadrados. Essa seria a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão de fração para você treinar. Valeu? É isso, pessoal. Espero que tenham curtido as explicações. Se curtiu, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, por favor, e se inscreve no canal, tá? Clica na carinha, clica no botão vermelho inscrever-se para ajudar esse canal a crescer ainda mais. Valeu? No mais, bons estudos, até a próxima!